Olá, caros irmãos e irmãs, com a mente e o coração voltados para a luz divina, iniciemos esse momento de aprendizado e de reflexão com uma prece de abertura. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre e guia, estamos aqui reunidos em Teu nome e te pedimos inspiração, que a Tua luz, a Tua paz envolvam esse ambiente e cada um de nós. Que esse momento de paz possa atrair os bons espíritos que nos guiam no caminho do bem e da verdade. Que possamos abrir nossos corações e mentes, despidos de preconceitos e vaidades, para absorver a essência pura dos ensinamentos de Jesus. Concede-nos a humildade para compreender o que ainda não entendemos, a paciência para meditar nos teus ensinamentos e a força para aplicar em nossa vida tuas lições de amor, de caridade e de crescimento moral. Que a tua vontade seja feita e que esse estudo nos fortaleça na fé, nos console nas provações e nos impulsione a ser teus instrumentos. Que a paz esteja conosco e tenhamos um bom estudo. Obrigada, Senhor, e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Kardec nos apresenta a reflexão em que nos esclarece sobre a diferença entre reencarnação e ressurreição. Nos informa que entre os hebreus havia diversas correntes do pensamento religioso e que elas divergiam entre si sobre vários assuntos. Com relação à vida após a morte, também não havia um consenso. E apesar de acreditarem que a vida se estenderia após a morte, não tinham uma ideia clara sobre o assunto, pois faltavam os esclarecimentos que a ciência ofertaria mais tarde. Mesmo Jesus não abordou o tema com precisão e informou que no futuro o Pai enviaria o Consolador e ele lembraria tudo o que foi ensinado e falaria das coisas que ele, Jesus, não poderia esclarecer no momento.
Falava-se em ressurreição, sem, contudo, definir com exatidão como ela se realizaria. A doutrina espírita nos apresentou a reencarnação, fazendo a diferença entre os dois termos. Hoje, entendemos que ressurreição relaciona-se a dar vida nova a um corpo que morreu. E correntes religiosas do nosso tempo acreditam que nos chamados dias de juízo, a Terra dará conta de todos os corpos que por ela sofreram decomposição, o que a ciência nos prova ser impossível. Já a reencarnação relaciona-se mais precisamente à alma que dá vida ao corpo físico. Através do processo da reencarnação, essa alma vivifica o corpo físico, dando-lhe vida. Após um tempo, morre o corpo físico, porém o ser espiritual permanece vivo, retornando às regiões do espírito, para depois retornar à matéria em uma nova reencarnação. No Novo Testamento, temos dois exemplos distintos que ilustram essas duas ações. Lázaro teve a morte física decretada e Jesus deu-lhe vida nova, segundo os textos bíblicos. Nesse caso, teríamos a ressurreição, pois Lázaro permaneceu no mesmo corpo. Já com João Batista, que o Cristo disse ter sido Elias, temos a reencarnação, pois Elias foi um profeta do Antigo Testamento e João Batista era primo de Jesus, seu contemporâneo. Aqui teríamos o mesmo Espírito vivendo dois momentos distintos, dois corpos diferentes, duas encarnações, apesar de ser o mesmo Espírito a animá-los. Reencarnação. Mais uma vez, aqui, diante de todos, em primeiro lugar, agradecendo as benesses do Senhor, a vida de cada um de nós. Ó Deus maravilhoso e bondoso, que está constantemente presente conosco em todas as ações do universo, encontra-se Deus, seja no físico, seja no fluido, seja como for. É a presença de Deus em todas as coisas conosco. E é por isso que deveremos ser eternamente gratos pela sua bondade. Porque tudo que nos ocorre, tudo que está ao nosso redor é Deus. Todos os sentidos. Portanto, agradecemos misericordiosamente por tudo. E tenhamos força, coragem, esperança, perseverança na vida em todos os sentidos, na alegria, na dor, nossas provas, o que for. Deveremos estar sempre firmes e fortes, na certeza de que tudo não é por acaso. Nas horas difíceis, também não é por acaso. Nas horas felizes, também não. O que nos cabe é compreensão pelo que nós aprendemos ao transcorrer de nossas vidas. Foi isso que Deus, Jesus, viveu e deixou para nós aqui suas pegadas de cristão. E assim
Deus de misericórdia, estamos aqui, na tua presença, tentando, Senhor, fieldade, sermos fiel a ti. E é dentro dos teus conhecimentos que nós deveremos estar sempre nos reformando intimamente, em constante reforma íntima, para poder nos harmonizarmos uns para com os outros. A harmonia é tudo na vida do ser humano, em nossos lares, trabalhos, convivências sociais e tantas situações, até mesmo com os animais. Temos que estar em constante harmonia com o universo, e foi assim que Deus nos ensinou. É assim que Ele nos ensina, através de inspirações divinas, desses espíritos e benfeitores que convivem conosco neste universo espiritual, material, onde quer que seja, há uma convivência entre nós. E agora, Jesus amado, direciono meus pensamentos sobre a fluidificação das águas para ingerirmos, tomarmos banho, que eu peço que a espiritualidade que nos acompanha sempre nesse trabalho que é o Evangelho, transmitido para muitas pessoas que assistem o nosso Evangelho do YouTube. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença amiga sempre. Dai-nos força, coragem, sabedoria, perseverança e, sobretudo, humildade para aceitarmos, Senhor, os desafios da vida. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.